Como compreender a obra do Dr. Cornelius Van Til? No meu vídeo sobre apologética pactual, eu não recomendei um único livro. E isso é porque, neste vídeo, me dedicarei única e exclusivamente a esse fim. Eu sou Gabriel Enes e hoje darei dicas sobre como compreender a riquíssima obra de Cornelius Van Til. Uma coisa que nós precisamos ter em mente quando falamos sobre aprender Van Til é que há uma grande deficiência de publicações do homem em português. As principais obras de Van Til não foram traduzidas para português. Então, se você não domina o inglês, tenha paciência, desenvolva o conhecimento da língua inglesa, para que então você possa ter acesso às principais obras que eu vou falar aqui. Isso não te exclui de assistir o vídeo, porque tem algumas obras que estão em português, mas essas obras que estão em português ou são muito difíceis, ou não representam bem o pensamento do autor. Sem mais delongas, para você que não conhece o pressuposicionalismo, você que nunca leu nada de Clarke, nem de Doivas, nem de Francis Schaeffer, nem Nancy Pearce, é importante você ter um pré-conhecimento do que seja o pressuposicionalismo. E aqui eu vou dar umas obras elementares para você que ainda não leu nada disso, e precisa se familiarizar com a abordagem da qual Van Til é o principal expoente, assim como Herman Doivard. Os livros mais básicos sobre pressuposicionalismo já escritos, que eu vejo que ajudam a construir uma concepção boa sobre o assunto, são os livros do Greg Bunsen. Greg Bunsen ele simplifica bem o pensamento de Van Til, e vou indicar uma obra em português que creio aborda bem, de uma forma bem didática, as bases do pressuposicionalismo vantiliano, que é a obra Sempre Preparados, publicada pela editora Modernismo. Então, se você ler essa obra, você vai se familiarizar com as críticas que o pressuposicionalismo de Van Til faz ao ateísmo, ao pensamento humanista. Outra obra, essa em inglês, é o Bible of Standards, de Earl J. Rushdoony. Essa obra faz uma crítica ao sistema educacional americano, como outras obras do autor, e mostra como que, ao abandonar os fundamentos cristãos, a educação foi ladeira abaixo. Então, Van Til ele milita por uma educação cristã e mostra que o melhor padrão é o padrão alicerçado nas Escrituras. Essa obra, obviamente, é uma obra voltada para a educação, mas que perpassa bem o tema central do pensamento de Van Til. E uma outra obra, essa mais complexa, mas que diria é até mais profunda, é Esquizofrenia Intelectual, em que ele mostra que a educação moderna entrou numa verdadeira esquizofrenia. Van Til Rushdoony, sustenta o pensamento difundido pela educação moderna humanista esquizofrênico, porque ele sustenta uma regularidade do universo, uma racionalidade do universo, uma ciência, quando não tem uma base para tal. Então, lendo esses três livros e outras obras, tanto de Bunsen como de Rushdoony, você vai ter uma familiaridade com o pressuposicionalismo para ler Van Til. Agora vamos ver, vamos para o que realmente importa, obras de Cornelius Van Til. A primeira obra que eu recomendo para você que já tem uma familiaridade com o pressuposicionalismo, escrita pelo próprio Van Til, é a obra The Defense of Faith. É a obra mais abrangente do autor. Van Til escreveu essa obra organizando os principais pontos do seu pensamento, de uma maneira bem interrelacionada. Então, de todos os livros do Van Til, esse é o que melhor expõe o seu pensamento com totalidade. Se você for começar dos outros livros, você vai aprender um pouco em um livro, outro pouco em outro livro, e você vai ter o trabalho de ter que entrelaçar tudo. Então esse livro ele facilita isso. Infelizmente, não temos em português, antes que alguém me pergunte nos comentários ou no direct do Instagram, e isso demanda um pré-conhecimento da língua inglesa, que, diga-se de passagem, é essencial. Se você quer aprender teologia de verdade, aprenda inglês. É impossível você dominar teologia, você dominar filosofia calvinista, se você não sabe inglês hoje. O segundo livro é o Christian Theory of Knowledge. Esse livro é o tipo de livro que o título não tem nada a ver com o conteúdo, porque o Van Til escreveu esse livro para complementar
o The Defense of Faith, e ele, na verdade, ele faz um panorama histórico da apologética. Ele parte dos pais da igreja, vai avaliar Justino, Orígenes, Atenágoras, Tertuliano, Agostinho, depois vai para a Idade Média, Tomás de Aquino, mais para frente Joseph Butler, e ele vai avaliando todas as apologéticas já desenvolvidas na história da igreja e vai mostrando as suas falhas. Ele coloca os princípios do seu método na apologética de Tertuliano, em alguns elementos pelo menos, e de Agostinho. Agostinho é a principal base sobre a qual Van Til trabalha. Então é importante para aqueles que questionam muito qual é o fundamento histórico do pressuposicionalismo. Van Til vai mostrar que isso tem algum fundamento histórico, ainda que a apologética factual só tenha surgido no século XX. Então é um livro aí importante para você entender as bases da apologética de Van Til e como que toda apologética desenvolvida até a apologética factual incorre em falhas. O terceiro livro que eu indico é a Sistemática do Van Til. Também de sistemática não tem quase nada, né? É um livro que o conteúdo também não tem nada a ver com o título. É uma espécie de prolegômena em que Van Til fala sobre a incompreensibilidade de Deus, né? Como o apologeta deve partir da incompreensibilidade de Deus. Ele vai avaliar os atributos de Deus, vai avaliar os atributos da Escritura, vai falar sobre o conhecimento unívoco e o conhecimento analógico. Esse é um livro em que Van Til responde muitas objeções do Gordon Clark, né? Então, eu vejo aqui no Brasil muita gente colocando as críticas de Gordon Clark a Van Til. Van Til também teceu muitas críticas ao Clark. E esse é o livro onde ele mais ataca o Clark. É interessante vocês lerem. O quarto livro, pessoalmente, é o livro que eu mais gosto do Van Til, que é o The Survey of a Christian Epistemology, que é uma pesquisa de epistemologia cristã. Esse livro, ele mostra como que a história da filosofia é um desdobramento da queda. Então, o pensamento da serpente, de que o homem seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, ele se desenvolve na própria história da filosofia, em Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Nós vemos na filosofia moderna, Immanuel Kant, John Locke e tantos outros, né? Van Til vai pegar a história da filosofia e vai mostrar como que toda ela é um desdobramento da queda do homem e os efeitos noéticos da queda sendo sistematizados de uma maneira intelectual lógica, que é inconsistente e irracional. Melhor dizendo, é um misto, como falei no meu vídeo sobre apologética pactual, entre racionalismo e irracionalismo. Então ele vai mostrar isso com muita consistência. Esse é meu livro favorito do Van Til, porque ele também fala bastante sobre o problema do um e do múltiplo e coloca a trindade ontológica como solução para o problema. Então leiam The Survey of a Christian Epistemology, é um baita livro, um livro riquíssimo, com muito a acrescentar ao conhecimento sobre a apologética pactual. O quinto livro é Epistemologia Reformada. Esse nós temos em português, felizmente, publicado pela Naderi Reformati Publicações. É um livro em que Van Til ele explica o seu método. E aqui a Epistemologia Reformada não tem nada a ver com Plantinga, tá, pessoal? As pessoas ouvem Epistemologia Reformada por conta de um livro que o Plantinga publicou, associa a ele. Mas aqui Van Til ele defende o seu método como um método distintamente reformado e presbiteriano. Então Van Til vai deixar muito claro que, por exemplo, arminianos não podem usar a apologética pactual, porque a apologética pactual demanda a confessionalidade calvinista, ou seja, a soberania de Deus, o controle absoluto de Deus sobre a história, algo que o arminianismo não pode sustentar mediante a sua reserva em relação à predestinação. E ele vai expor várias perspectivas de apologética, mostrando sempre as suas falhas. O sexto livro é também um dos livros do Van Til que eu mais gosto. Esse nós temos em português, felizmente, é publicado pela editora Cultura Cristã. É o Pastor Reformado e o Pensamento Moderno. Esse é um livro muito difícil, muito complexo, exige um pré-conhecimento tanto da história da filosofia quanto da obra do próprio Van Til. Não recomendo que vocês peguem esse livro de primeira. Vejo muita gente começando a ler Van Til pelo Pastor Reformado. Não recomendo, a não ser que você conheça muito bem a filosofia. Aí você pode ler, pode encarar. Se você vê que você tem condição, você encara. Mas é um livro desafiador.
porque Van Til ele vai mostrar, né, como um pastor reformado, ele lida com as dificuldades da filosofia moderna. Ele vai mostrar, né, todos os problemas da filosofia, vai fazer muitas críticas ao tomismo nesse livro. Então, as pessoas aí que ou gostam do tomismo ou têm dificuldade com ele, é interessante lerem esse livro, porque ele faz muitas críticas ao próprio Tomás de Aquino e aos tomistas, como Etienne Gilson e outros. Outro pensamento tido como reformado, né, que é muito criticado pelo Van Til no Pastor Reformado, é a neo-ortodoxia de Karl Barth. Então, há muitas críticas ao Barth no Pastor Reformado e nos seus seguidores. Ele mostra problemas sérios, não só na questão da confessionalidade, né, em relação ao legado da fé reformada, como inconsistências lógicas mesmo, né? Ele vai mostrar como que o pensamento sustentado por Karl Barth, ele é um pensamento problemático. O próximo livro que eu tenho a recomendar é Graça Comum e Evangelho. Esse é um livro sobre um tema bem específico, que gera muitas dúvidas, né, muitos questionamentos, né, que é a graça comum. Van Til, ele tece críticas ao conceito de graça comum desenvolvido pelo Kuyper. Né? Então, Kuyper ele resgatou esse tema da graça comum com muita ênfase. Né? Nós vemos que a ideia de duas cidades, cidade das duas graças, vem do Kuyper. E o Van Til percebe problemas nessa visão. Essa visão tem alguns problemas. No entanto, ele também critica Hoeksma. Hoeksma foi um filósofo cristão e teólogo que criticou veementemente a ideia de graça comum. Ele via a graça comum como um engano. Hoeksma dizia que graça é graça. Não existe esse negócio de graça comum. E o Van Til vai mostrar que também tem falhas muito sérias no pensamento do Hoeksma. Então, a concepção de graça comum do Van Til é um meio termo entre a do Kuyper e a do Hoeksma. Aí, para vocês entenderem esse ponto, é interessante vocês lerem essa obra, que foi organizada pelo Scott Oliphint, mas a partir de artigos escritos por Van Til. Para encerrar, pessoal, eu queria falar sobre dois livros que não foram escritos por Van Til, mas que corroboram no entendimento da sua pessoa e da sua obra. O primeiro deles é o Van Til Apologetics, Readings and Analysis, não temos em português também, do Greg Bunsen. Muitas pessoas criticam o Van Til, dizendo que a obra dele não tem base bíblica. O Van Til não dá base bíblica para os que ele fala e tal. E o Van Til ele foi humilde e correto em afirmar que ele não conseguiu tratar todos os assuntos possíveis dentro da sua obra. Isso é óbvio. Ninguém tem uma vida tão longa que você consiga falar de tudo. E uma área que ele gostaria de ter trabalhado melhor é a base bíblica para o seu pensamento. No entanto, Van Til morreu, mas o seu legado continua, desenvolvido pelos seus alunos, por aqueles que estudaram junto com ele. E um desses foi o Bunsen. O Bunsen escreveu esse livro. É um livro com toneladas de citações bíblicas e mostra como que o pensamento do Van Til tem muita base bíblica. Então você que quer entender, cara, que base bíblica existe para o pensamento do Van Til, leia essa obra. Essa obra vai deixar muito claro para você que tem base bíblica e muito. E por fim, um livro escrito pelo John Frame, que é Cornelius Van Til, An Analysis of His Thought. Se eu não me engano, a gente não tem esse livro em português, tá? Eu li ele em inglês. É uma obra interessante para você ver, né, uma síntese do que foi a obra do Van Til. Obviamente, o John Frame não aprofunda nenhum ponto, né? Ele descreve en passant tudo que o Van Til desenvolveu. Fala sobre a controvérsia do Clarke com o Van Til. Ele tem um capítulo dedicado apenas à controvérsia, que é interessante. E fala do legado, né, do Van Til, os seguidores dele. Fala sobre como que ele chegou, como ele se encontra nos dias de hoje em matéria do seu pensamento nas universidades, como ele foi desenvolvido. É bastante interessante, né, esse livro. Então, meus amados irmãos, assim a gente encerra. Dei aqui muitas recomendações de livros, vocês têm muito trabalho para fazer, vocês que querem mesmo conhecer Van Til. E gostaria também de recomendar o curso sobre Van Til do IBTEC. Eu mesmo leciono. Então, você que quer estudar de forma mais massiva, mais profunda a obra do doutor, que você se inscreva no curso sobre Cornelius Van Til,
do Instituto IDTEC. No mais, um forte abraço e até a próxima. Você que me assistiu, gostaria de falar algo bem aqui no finalzinho do vídeo. A maior parte das pessoas é alienada, busca conteúdos fúteis, busca videozinhos engraçados e coisas tolas que não acrescentam em nada nas suas vidas. As nossas elites totalitárias compactuam com essa realidade. Elas querem que as pessoas sejam estúpidas, querem que as pessoas se mantenham numa bolha hedonista, sem se preocupar com a relação com o Criador, com o nosso Redentor. Portanto, conteúdos como o meu são prejudicados por essa plataforma. Por esse motivo, eu peço a sua ajuda. Faça um Pix para o meu canal por essa chave aqui abaixo. Você vai estar me abençoando para que possa melhorar a qualidade técnica desses vídeos de maneira a atingir mais pessoas. Se você não pode me ajudar, tranquilo, eu entendo. Nós vivemos num contexto de recessão econômica fruto da incompetência dos nossos políticos, que estão apenas comprometidos com ideologias e com o próprio ego, sem se preocupar em melhorar as condições da nossa sociedade brasileira. Portanto, me dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e apoie o meu trabalho. Eu preciso muito da sua ajuda. E é você que me ajuda, seja financeiramente, seja na divulgação. Meus sinceros obrigado e que Deus o abençoe grandemente.